missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho de Aruanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda Caminho de Aruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Dia 4 de dezembro, o dia que vamos falar de Santa Bárbara, mas que, como sendo uma casa de Umbanda, vamos falar do sincretismo de Santa Bárbara com Oiá, com Inhansã. O sincretismo dos santos católicos com as orixás de Umbanda buscam sempre ter uma correlação entre os seus arquétipos ou suas características. E Santa Bárbara, por conta de sua fé cristã em tempos que o cristianismo era perseguido, inclusive pelo seu próprio pai, ela, tendo a sua fé rígida e certeira e sustentada quando confrontada, acabou sendo denunciada pelo seu próprio pai, lá pelo século III, após a passagem de Jesus pela terra. Conta a história que, ao ser denunciada, foi levada à praça pública para que pudesse ser torturada, para renegar a sua fé, coisa que ela não fez. Então foi degolada pelo seu próprio pai. E quando a sua cabeça rolava pelo chão, conta a lenda que um raio veio do céu diretamente em seu pai e aquele corpo ficou inerte no chão, tendo ele também desencarnado. A cultura católica, ela conta, principalmente dos primeiros santos, de muitos mártires, de histórias que pregam a certeza, a firmeza da fé. Não é possível afirmar que essa história é verdadeira, embora esteja aí na tradição católica, mas ela tem um simbolismo, e esse simbolismo faz parte da necessidade de demonstrar a firmeza das nossas crenças. Se a gente pensar em Santa Bárbara, vai ser muito difícil a gente ligar a personalidade que é descrita de Santa Bárbara com uma força de Oiá. Inhansã, que foi a primeira orixá trazida pelos negros escravizados ao Brasil, ela que tem a sua reflexão, a sua origem no rio Níger, lá na Nigéria, e como a gente chama de Inhansã aqui, lá na verdade é chamada de Oiá. E falar dos orixás é sempre difícil nesse nosso canal, porque já existem, meus irmãos, diversos vídeos maravilhosos, como o que aconteceu no ano passado da Ângela, que conta em detalhes e que eu aconselho a todos vocês a frequentarem o nosso canal e observarem esses vídeos. Mas também se torna mais difícil para mim fazer um vídeo após o episódio do podcast maravilhoso que foi feito pelo nosso irmão Renan, pelo pai Gregório e pelo pai Walter, que está lá no podcast do Todo Mundo Quer Umbanda, que eu aconselho que vocês também sigam, e tenham a oportunidade de aprender nesse papo descontraído, respondendo a perguntas, trazendo os itãs, as lendas, quando falamos dos orixás, quando eles falam dos orixás. A gente vai falar aqui da versatilidade de Inhansã. E por que eu falo da versatilidade? Porque, sendo ela a Senhora do Vento, mas principalmente a Senhora do Tempo, ela não tem qualquer tipo de controle. Ela pode vir de uma maneira simples, suave, ou ela pode vir de uma maneira incontrolável. É a brisa suave, ou é um tornado, um furacão. É uma borboleta bela, singela, ou é um búfalo. Esse poder de transformação que a nossa mãe Inhansã traz também o poder do feminino independente, daquela que buscou e busca o conhecimento, aprendeu tantas coisas com os diversos orixás, e talvez pela sua característica guerreira,
esteja mais próxima do arquétipo do orixá masculino do que das nossas santas Iabás. A gente vê Oxum, Iemanjá, Nanã, todas elas que a gente celebra no sábado. Yansan não. Yansan é celebrada na quarta-feira junto ao seu amado Xangô. A gente vai ver que as Iabás do povo d'água não tem Yansan lá totalmente, porque Yansan divide o poder do fogo com o Xangô. Então, a força de Yansan está dentro dos trabalhos espirituais ligada com a característica que ela tem de dar caminhos aos espíritos, aos eguns que estão perdidos. Yansan trabalha muito próximo e tem em seus boiadeiros, por que não também seus falangeiros, que vão justamente personificar essa força de laçar, de cuidar, de arrebanhar aqueles espíritos perdidos que necessitam de caminhos. A força de Yansan, ela passa por diversos conhecimentos adquiridos. Ela aprendeu a caçar com Oxóssi, ela aprendeu justamente a dar caminho aos desencarnados e compartilha essa função com o Obaluaê. Ela aprendeu o segredo da magia da transformação com o Exu. Ela aprendeu a guerrear com Ogum. Então, Yansan, ela traz para nós a versatilidade daquele que busca dentro de si o constante aprendizado. É bem verdade que a maioria dos seus filhos e filhas tem uma certa explosão. Eles vão de 0 a 100 em poucos segundos. Eles não têm meio termo. Eles estão muitas vezes muito calmos, outras vezes explodindo. São segundos que vão levar essa mudança de humor entre os seus filhos. Mas é também uma possibilidade que todos nós que acreditamos na força dos orixás, que entendemos a presença deles na nossa encarnação, compreender que não existe síndrome de Gabriela. Eu não sou assim porque eu sou filha de Yansan. Eu nasci assim e eu cresci assim. Não. Como a gente sempre diz, como a gente aprende no Cuca, como a gente leva essa palavra para frente para aqueles que estão iniciando no conhecimento da Umbanda, a força dos orixás e às vezes inclusive esse lado negativo do estereótipo criado desses orixás são alarmes, são sinetas a bater de atitudes, de comportamentos que cada um de nós precisamos modificar e redirecionar. O tempo de Yansan é um tempo de movimento, é um tempo de fogo, é um tempo de libertação. Essa semana, seu Ogum falou sobre o tempo quando falava de Yansan, e ele disse que o tempo ele é capaz de tudo. Ele é capaz de secar as lágrimas, de serenar sofrimentos, tristezas e dores, mas ele também é capaz de afastar a euforia, afastar o exagero da alegria. O tempo traz o equilíbrio. A força do vento traz para nós a possibilidade da mudança. As forças dos bambuzás, que também está ali como um ponto de força de Yansan, mostra a flexibilidade, mostra a necessidade que nós temos de nos adaptar às mudanças de clima e que, estando preparados e às vezes quanto mais movimentados como os bambus, se a gente tem atenção a quem nós somos de verdade, as nossas raízes vão ficar mais fortes e, portanto, seremos mais resistentes. Esse balanço da vida, essas dificuldades que são trazidas pelos diferentes momentos do clima representado nas leis da natureza, simbolizam a nossa vida, simbolizam a nossa encarnação. Então, que a força do tempo de Yansan possa dar para nós a certeza de que, como diria o nosso amado apóstolo do amor e da caridade, Chico Xavier, tudo passa.
tudo aquilo que traz dor, que traz desconforto, tudo aquilo que traz pra gente o desequilíbrio, seja ele exageradamente bom ou exageradamente ruim, passará pelo crivo do tempo. E esse tempo há de colocar as coisas no lugar. Porque depois da ventania, novidades surgem e outras coisas que deveriam não ficar naquele lugar desaparecem. É através da força de Yansan que a gente vai pedir, agradecer e louvar pelo dia de hoje. Pedindo que Yansan, que a sua força, que a sua imensa capacidade de buscar o conhecimento e aplicação dessa energia, desse fogo, desse movimento, que ele possa trazer para a nossa vida novos caminhos, novas possibilidades. E nada melhor do que fechar o dia de hoje, se você puder, comendo um acarajé, que é a comida de Yansan, que é a palavra acarajé significa exatamente comer uma bola de fogo. Que nós possamos, ao ter a oportunidade de fazer, o consumo, de degustar um acarajé, que a gente possa nesse momento rezar, pedir a força de Yansan, que ela possa trazer para nós essa determinação, para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades da nossa vida de uma maneira altiva e que afaste de nós a intempestividade, que é tão característica naqueles que se aproximam dela, mas que ela também mostra para a gente que essa constante busca pelo movimento, pela transformação, é feita também com sabedoria, porque antes dela ter essa capacidade de fazer isso tudo, ela foi estudar com quem sabia mais que ela. Salve a força de Yansan. Eparrei Oiá. Salve a força de Oiá nas nossas vidas. Fiquem todos com Deus. Que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que São Francisco de Assis possa nos iluminar e nos guardar. Que Santa Bárbara possa trazer para nós também essa fé irredutível na força de Jesus Cristo, de nosso Pai Oxalá na nossa vida. Eparrei Oiá. Fiquem todos com Deus. Muita paz, muito axé. Obrigado.